Então, acreditar em Cristo de verdade não é você falar da boca para fora, é você servir ao Senhor nos detalhes, adorá-lo nos detalhes, buscar a excelência. Na oração, você busca pedir ter fome da palavra de Deus, almejar a presença de Deus, estar ali e priorizar a presença de Deus no secreto, na oração, e isso te alegrar. Isso tem que alegrar você. Nada pode estar acima disso. Você tem... Paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria falar com vocês sobre o Espírito Santo de Deus. Qual é a função dele? Como nós fazemos para saber se o Espírito Santo está com nós ou não? Como que uma pessoa sabe se o Espírito Santo está com ele ou não? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que acham que estão com o Espírito Santo de Deus, mas não estão. O versículo que eu queria trazer como base para esse vídeo de hoje está em Romanos 8, versículo 26, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, nessa palavra de Deus aqui, está falando que o Espírito Santo de Deus, quando ele habita dentro de uma pessoa, ele é um espírito de intercessão. Ele intercede por você 24 horas por dia, enquanto você está acordado, enquanto você está no trabalho, na escola, com a sua família, no lazer, sabe, dormindo, ele está ali intercedendo por você. E interessante é que quando nós estamos dormindo, é que o inimigo tenta nos causar ataques através de sonhos. Muitas vezes esses sonhos não são meramente lembranças de algo que é da sua imaginação, mas nos sonhos muitas vezes nós nos adentramos ao reino espiritual e muitas vezes Deus também fala com nós através de sonhos, mostrando as ciladas do inimigo, mostrando as coisas que podem acontecer para você vigiar, orar, ler a Bíblia, para você se fortalecer em espírito, para você não cair nas ciladas do inimigo. E tudo isso pode acontecer em sonhos. Eu queria explicar para vocês como que uma pessoa ela recebe o Espírito Santo de Deus dentro dela. Primeiramente, o que o nosso Pai pede para nós é que nós acreditamos em Cristo Jesus. Aí já vem uma questão importante. O que significa acreditar em Cristo Jesus? Significa você viver a palavra no seu dia a dia. Uma coisa que testifica que a sua fé é genuína é quando você observa as suas obras, o que você faz no seu dia a dia. Você ora, você lê a Bíblia, você jejua semanalmente, você congrega na sua igreja, você responde à ignorância com educação, você responde à ira com mansidão, sabe? Você persevera em orar pelo aqueles que tentam atingir você. Os frutos testificam quando a sua fé é genuína. Quando a sua fé é falsa, você faz tudo o contrário disso que eu falei. Você responde a ira com ira, você responde o mal com o mal. Então, observe os frutos do seu dia a dia e você vai saber se aquilo ali testifica se a sua fé é genuína ou não. Quando nós cremos em Cristo Jesus de forma verdadeira, de forma sincera, aí então nós somos salvos através da graça e somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Aí então nós recebemos o Espírito Santo de Deus mediante uma fé genuína em Cristo Jesus. O problema é que muitas pessoas não entendem o que é acreditar em Cristo de verdade. Não é de você saber a história de Cristo, não é de você saber que existiu ou que você... Tem muitas pessoas acham que acreditar em Deus é o suficiente, que aquilo ali vai salvar as pessoas. Você acreditar em Deus, não vai acontecer nada com você, porque os demônios também acreditam em Deus. E eles escolhem desobedecer. Uma pessoa que diz que acredita em Deus e faz tudo errado, essa pessoa está com demônios. Essa pessoa faz exatamente o que os demônios fazem, que é acreditar que existe e fazem tudo o que é contrário da vontade de Deus. Então, acreditar em Cristo de verdade não é você falar da boca para fora, é você servir ao Senhor nos detalhes, adorá-lo nos detalhes, buscar a excelência. Na oração, você busca pedir ter fome da palavra de Deus, almejar a presença de Deus, estar ali e priorizar a presença de Deus no secreto, na oração, e isso te alegrar. Isso tem que alegrar você. Nada pode estar acima disso. Se tem outra coisa na sua vida que está te alegrando, que vai mais do que isso, te alegra mais do que isso, você já está errado.
A sua maior alegria tem que ser estar na presença de Deus. E quando uma pessoa ela crê em Cristo de verdade, aí ela é selada pelo Espírito Santo de Deus. O problema é que as pessoas muitas vezes acham que estão com o Espírito Santo de Deus, mas estão falando na carne. Estão pregando o Evangelho com o conhecimento de homem e não com a sabedoria de Deus, como deveria ser. Nós temos que ser sustentados por Deus ao levar a palavra de Deus, e ao você evangelizar as pessoas do seu trabalho, a você evangelizar as pessoas em sua volta, quando você está na fila do banco, quando você está no posto de saúde ali. Quando você fala de Deus, você tem que ser sustentada pelo Espírito Santo de Deus e ser movida pelo Espírito Santo de Deus ali naquele momento. E tem pessoas no púlpito de igreja sendo sustentadas pelos próprios conhecimentos da carne. E tem pessoas que realmente acreditam, elas mesmas não estão tentando enganar outras pessoas, mas elas acreditam, estão com o Espírito Santo de Deus, mas quando na verdade não estão mais. Essas pessoas são as dracmas perdidas, que não conseguem enxergar que estão perdidas. Tem religiões que são assim, pessoas que têm uma crença que está fora da palavra de Deus ali, que não estão adorando a Cristo em primeiro lugar, querem adorar outras pessoas que já se foram, que já viveram na terra, e essas pessoas estão fora da salvação, e elas têm que acreditar em Cristo, que Ele é o único Salvador, e o nosso intercessor habita em nós, e essas pessoas estão buscando intercessores em pessoas que já viveram. E essa é uma cilada do inimigo, porque assim essas pessoas estão fora da salvação. O objetivo do inimigo é fazer a gente perder a nossa salvação. E aí essas pessoas que não conheceram a Cristo ainda, porque aquele que conhece a Cristo, essa pessoa, ela passa a enxergar a verdade, ela tem que ser trazida pelo deserto e renascer em espírito para entender o que é espiritual. Ela só vai entender o que é espiritual quando ela for convertida a Deus. E muitas vezes a pessoa pode pensar, mas eu já sofri muito na vida eu já conheço. Tem pessoas que têm um coração muito endurecido. Deus vai tratar essas pessoas com um sofrimento maior ainda para tentar converter elas, para elas não perderem a salvação. Tem pessoas que não vão ouvir ninguém. Essas pessoas não vão ouvir Deus através de ninguém, mas Deus vai tratar essas pessoas, trazendo para o deserto. Essas pessoas que adoram bezerro de ouro, que estão adorando pessoas que já faleceram, que tiveram talvez uma vida exemplar ali, uma vida com Deus, pedindo para essas pessoas intercederem, quando estão lá no seio de Abraão, essas pessoas que já faleceram, elas não podem interceder por outras. Ou a pessoa está no seio de Abraão, ou a pessoa está no inferno, aguardando o julgamento final. É isso que diz a palavra de Deus. Essas pessoas devem acordar e procurar a verdade antes que venha a dor e o desespero, para que só daí ela busque a Deus. Elas têm que ouvir a verdade, a palavra de Deus, mas a maioria, infelizmente, deixa Deus por último lugar. Tem muitas pessoas que vão ler a Bíblia e elas acham que o ato de ler a Bíblia faz com que elas estejam no caminho da salvação, compreende? Elas não estão buscando conhecer de verdade e aplicar na prática aquilo que está escrito na Bíblia. Elas leem e elas estão visando o ato de ler e não prestando atenção no que está falando e tentando aplicar na prática no dia a dia delas. É essa que é a diferença de quando uma pessoa busca a Deus de forma verdadeira e encontra. Muitas pessoas estão buscando a Deus, mas não de forma verdadeira e sincera. Elas estão de forma superficial e Deus não vai se revelar a essas pessoas. Ele vai se revelar para aqueles que o adoram em espírito de verdade. Tem pessoas também que fazem tipo de orações que elas estão falando coisas decoradas e não estão prestando atenção no que estão falando, mas elas estão observando só o ato de estar ali fazendo aquele tipo de oração, achando que o ato está fazendo ela estar no caminho da salvação quando não está. Essa pessoa não está buscando a Deus em espírito de verdade. Entendem como é a cilada do inimigo? O inimigo, ele mistura a religião, fazendo parecer que você está buscando a Deus quando você está fora do caminho da salvação. Você precisa compreender o que é acreditar em Cristo Jesus, que parece que é simples, ao mesmo tempo que é simples não é. Essa pessoa, quando ela crê em Cristo de verdade, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus habita em uma pessoa, então ela se torna filho de Deus. E ela se torna co-herdeiro através de Cristo. Jesus Cristo se torna o nosso irmão mais velho, porque ele é primogênito. Antes de vir à terra, ele era unigênito e ele veio para a terra. E quando ele se sacrificou por nós na cruz, ele se tornou
aí então o primogênito, porque ele resolveu dar uma oportunidade para aqueles que estão aqui na terra, para que se tornassem salvos, para que se tornassem filhos de Deus. E a pessoa, quando recebe o Espírito Santo de Deus, é mediante uma fé em Cristo Jesus, e aí ela se torna filho. E quando essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ela vai ser protegida por Deus, porque ela é filho. Só aí ela vai receber essa intercessão do Espírito Santo de Deus. Na Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É o que diz a palavra aqui. E também fala que Jesus também intercede por nós. Recebemos a intercessão do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo. Eles são os intercessores e eles são Deus. Eles são um só. Então nós não recebemos intercessão de anjos, nem de pessoas que viveram na terra, nem as pessoas que já viveram como exemplo no caminho de Deus que está na Bíblia. Então você precisa buscar a verdade e não ser cego espiritual. A religião muitas vezes pode ser uma cilada. Então vocês devem buscar a verdade, questionar as coisas, investigar para ver o que procede de Deus e o que não procede de Deus, para que nós não venhamos a cair nas ciladas do inimigo. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Quando uma pessoa ela vai fazer uma oração, por exemplo, o Espírito Santo, ele é um espírito que nos ensina a orar. Quando você vai orar, que você adentra ao Espírito, você ora mediante o que o Espírito Santo te concede a orar. Ele te ensina a orar ao nosso Pai. Ele que te sustenta na oração, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te consolar, ele vai te alegrar. Aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, você vai ter os sentimentos do Espírito Santo sobre você. Por isso que quando uma pessoa ela deixa o Espírito Santo agir livremente na vida dela, que ela faz a vontade de Deus, abre mão da vontade da carne para fazer a vontade de Deus, ela permite o Espírito Santo agir mais livremente na vida dela. Por isso que quando você chega num lugar, você pode sentir a presença de espíritos malignos. Você percebe quando uma pessoa tem demônios, tudo para ajudar as pessoas ou para você ter cuidado, para você ter prudência, para você saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O Espírito Santo, ele te sustenta em tudo na sua vida ali. E ele te revela o que está oculto. Ele nunca vai permitir que você seja enganado, o inimigo usando pessoas em sua volta. O Espírito Santo, ele revela o que está oculto. Você só precisa dar permissão para o Espírito Santo. Por isso nós devemos nos santificar para permitir que o Espírito Santo haja livremente na nossa vida. Uma coisa que eu falo aqui para vocês nesse vídeo é que ao orar, antes de dormir, fale para o Espírito Santo de Deus assim: Espírito Santo, fale comigo. Eu amo quando você fala comigo durante os sonhos. Fale comigo à vontade. Eu te dou permissão para falar comigo à vontade, Espírito Santo. Fale comigo. E o Espírito Santo, ele fala com você através de sonhos. Ele te dá uma direção. Ele te mostra o que você precisa melhorar para você se fortalecer mais em Cristo. Ele te sustenta, ele te dá estratégias, ele te fortalece. A presença de Cristo se faz em você através do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele está ali para nos consolar, para interceder por nós. Eu digo assim que o Espírito Santo, ele é o seu melhor amigo. Preserve o seu melhor amigo, se preocupe com o que você faz, porque tudo que você faz reflete no Espírito Santo de Deus, em entristecer ele e em deixar alegre. Você pode perder o Espírito Santo se você não vigiar. Se você não vigiar e não se santificar, e você for se entregando às vontades da carne, rejeitando a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele pode sair de uma pessoa, porque ao você fazer o que é errado às horas de Deus, você está mostrando para o mundo espiritual que você está deixando de acreditar em Cristo. Então, uma vez que uma pessoa é selada pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela tem medo de perder o Espírito Santo de Deus. Ela tem aversão ao pecado. Era essa palavra de Deus que eu queria trazer hoje para vocês. Eu queria falar sobre o Espírito Santo e como que ele é selado numa pessoa, como que ele passa a habitar em uma pessoa. Eu espero que essa palavra tenha edificado você, fortalecido a sua fé. Paz do Senhor a todos, até a próxima.